Olá, sexto ano, como vocês estão? Como passaram a última semana? Conseguiram fazer os seus estudos, as suas atividades? Eu espero que todos e todas estejam muito bem. Relembrando, na semana passada, nós estudamos sobre mapas conceituais. Vocês tinham aí a tarefa de fazer um mapa conceitual. Espero que vocês tenham aproveitado essa explicação e tenham conseguido elaborar mapas conceituais e possam estudar por eles, que talvez seja muito mais fácil de aprender ou de sintetizar aquilo que vocês estudaram, certo? Para a aula de hoje, nós vamos estudar sujeito e predicado. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Como vocês já sabem, estou acompanhando vocês algumas semanas. Eu sou a professora Daine e essa é a disciplina de língua portuguesa, claro. Então, bons estudos para vocês. Eu falei para vocês que o tema é sujeito e predicado. Talvez vocês já tenham estudado, alguns lembrem, outros não, talvez não tenham estudado, mas nós vamos ver com calma e paciência para entendermos e aprendermos todos juntos. A primeira informação que nós temos é que uma comunicação falamos ou escrevemos algo ou sobre alguém. Então, isso é importante, grave. Nós sempre falamos sobre algo ou sobre alguém. É assim que nós construímos as orações, as quais se organizam em períodos e formam os textos. Lembrando que nós já estudamos frase, já estudamos oração. Então, as orações, elas podem ser divididas em duas partes principais. A que identifica sobre quem ou o que a oração está falando e a que acrescenta informação sobre quem ou o que se fala. Então, essas são as duas partes que nós vamos dividir. Por exemplo, ficção é uma forma de literatura. Essa é a nossa oração. Esta é a oração que nós vamos analisar. Então, algo ou alguém sobre o que ou quem se fala. É a ficção. O que se fala sobre algo ou alguém? É uma forma de literatura. Então, ficção é uma parte da oração que é sobre o que ou quem se fala, e é uma forma de literatura, é a parte sobre a informação sobre a ficção, certo? Uma informação importante que nós temos é que essa essa separação, essa divisão da oração, ela tem um nome que é dado de sujeito e predicado, que é o tema da nossa aula. Essa divisão ocorre porque as orações têm uma estrutura organizada, não sendo apenas uma sequência de palavras sem ordem. Então, lembrando lá das aulas anteriores, nós estudamos que frase, ela tem um sentido completo. E a oração é uma frase que tem verbo. Isso é importante que vocês lembrem, se precisar, vocês assistam às aulas anteriores. E aqui nós temos a divisão e que explica melhor. Então, o sujeito é a parte da oração que indica sobre o que ou quem se fala. Já o predicado é a parte que contém verbo e que informa algo sobre o sujeito. Ficção é um tipo de literatura. Nós temos que a parte sobre quem se fala, que é de quem se fala, que é ficção, e o que se fala, que é uma parte da literatura. Então, assim, o que é uma parte da literatura? É a ficção. Nós podemos fazer uma pergunta para o predicado para descobrir quem é o sujeito. Na sequência, nós vamos fazer alguns exercícios e tudo vai ficar bem mais claro. Para entendermos melhor, vamos fazer uns exercícios juntos? Nesse exercício, vocês vão ver que tem duas frases que são parecidas e vamos fazer a análise de cada uma das frases. Vamos ver o enunciado. Indique as partes que correspondem ao sujeito e ao predicado de cada oração. Depois, explique a diferença de sentido entre os pares de oração. Esse é um exercício que está na página 37 do livro didático. Vamos ver então a primeira oração. O cão machucou o garoto. Primeira oração. Segunda oração. O garoto machucou o cão. Relembrando que precisamos fazer identificar o sujeito e o predicado de cada uma das duas orações e depois explicar a diferença de sentido entre elas. Na primeira oração, qual que é o sujeito? Então, o sujeito da primeira oração é o cão. Na segunda oração, o sujeito é o garoto. Agora, nós precisamos identificar qual é o predicado. Então, o predicado da primeira oração é machucou o garoto. O predicado da segunda oração, machucou o cão. Notem que nas duas orações, o cão machucou o garoto machucou o cão,
nós temos as mesmas palavras, mas a ordem é diferente. Nesse caso que aparece aqui, essa mudança de ordem, em vários outros casos, ela muda o sentido também. Qual que é a mudança de sentido? A diferença é que na primeira oração é o cão que pratica a ação de machucar. Foi o cão que machucou o garoto. E o garoto sofre essa ação, o garoto é machucado. Na segunda oração ocorre o contrário, é o garoto quem machuca o cão. Vejam que tivemos uma inversão da ordem das palavras e, consequentemente, uma diferença de sentido. Vamos ver mais uma. Mariana convenceu Pedro, a primeira oração. Segunda oração, Pedro convenceu Mariana. Vamos localizar o sujeito da primeira oração. O sujeito é Mariana, então é a pessoa sobre quem e sobre o que se fala, é a Mariana. Na segunda oração, estamos falando sobre Pedro, então Pedro é o sujeito da segunda oração. Já o predicado da primeira oração é convenceu Pedro, da segunda oração é convenceu Mariana. Novamente, nós tivemos uma inversão apenas dos nomes, então Mariana e Pedro, depois por Pedro e Mariana. Tivemos alteração de sentido. Na primeira oração, a Mariana é quem realiza a ação de convencer Pedro. Na segunda oração, o oposto ocorre, é o Pedro que convence a Mariana. Entendido até aqui? Agora que vocês já sabem o que é o sujeito e o que é o predicado, vamos ver que existe o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. O núcleo é a parte mais importante do sujeito e a parte mais importante do predicado. Vejamos ali. Os contos apresentam poucos personagens. Os contos é o sujeito da oração. Apresentam poucos personagens é o predicado. Qual é o núcleo do sujeito? O núcleo é a parte mais importante do sujeito. Dentre os contos, contos é a parte mais importante. Do predicado é apresentam. O predicado completo é apresentam poucos personagens. Apresentam é a parte mais importante. Então, esse é o núcleo do predicado. Nós vamos avançar um pouquinho nos nossos estudos. Nós já vimos que tanto o sujeito quanto o predicado têm um núcleo. Agora, nós vamos estudar sobre os verbos que aparecem como predicado, certo? Nós estamos falando especificamente agora do predicado. Então, os verbos que aparecem dentro do predicado. Nós vamos ter dois tipos de verbo dentro de um predicado, dentro do predicado de uma oração. E nós precisamos entender a função desse verbo para saber que tipo de verbo ele é. Então, quando o verbo apresenta a essência do predicado, assumindo o seu núcleo, ele é denominado verbo nocional ou significativo. Então, esses verbos, eles indicam ações, desejos, atividades mentais, fenômenos naturais, acontecimentos. Lembram da frase, os contos apresentam poucos personagens? Apresentam poucos personagens era o predicado e apresentam era o núcleo do predicado. Esse verbo é um verbo nocional, significativo, porque ele indica uma ação. Ele apresenta, então os contos apresentam. Esse era um verbo nocional. Vamos ver o outro tipo de verbo. Quando o verbo ele não é núcleo do predicado, ele é denominado verbo relacional ou de ligação. Esses verbos eles não indicam uma ação, mas um estado. Então diz assim, tem a função de ligar características ao sujeito, relacionando ao predicado. Os principais verbos de ligação da língua portuguesa são ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, virar, tornar-se e andar. Então, assim, ela é bonita. Então, esse é o verbo ser e ele é um verbo de ligação. Ele está ligando o sujeito às características, que é a característica desse sujeito, que é o bonita. Então, ele não é uma ação como é o apresentar, ele é uma ligação. Então, por isso que nós vamos lembrar dos verbos de ligação.
Aqui tem os exemplos de quais são os mais comuns na língua portuguesa, mas agora nós vamos fazer exercícios para que isso fique mais claro. Com os exemplos dos exercícios, com certeza vocês vão aprender melhor. Vejam lá. Nas frases a seguir, indique se os predicados apresentam verbo de ligação ou verbo nocional. Mariana está abatida. Veja, nós temos o verbo ali, que é o verbo está. Esse está, ele é uma ação ou é ele está dizendo, está ligando ao termo abatida? Como que é esse verbo? Como que vocês entendem? Esse é um verbo de ligação. O verbo estar é um verbo de ligação. O feriado foi ensolarado. Novamente, nós temos um verbo de ligação. Não indica uma ação. Para ser um verbo nocional, ele precisa de uma ação. Ali nós não temos uma ação. Já no próximo, vejam que é diferente. Eu e Marcelo discutimos a data do casamento. O verbo é discutimos. Discutir é uma ação. Se é uma ação, é um verbo nocional. Vejamos a próxima questão. Você sabe o nome dessa rua? Qual que é o verbo? A primeira questão é encontrar o verbo. O verbo é sabe, verbo saber. Verbo saber é nocional. Por quê? Porque ele está falando sobre uma ação, certo? A próxima diz assim: meu irmão agora virou surfista. Onde está o verbo? Virou. Aqui nós temos um verbo de ligação. Por que é um verbo de ligação? Ele não está mostrando uma ação. É diferente de, por exemplo, eu falar para vocês que eu virei uma página. Então, se eu virar uma página, aqui é um post-it, vocês vão ver que tem uma ação. O virou surfista não é uma ação. Por isso aqui ele é um verbo de ligação. Depende sempre do contexto, certo? Da frase. Nós temos lá os principais verbos de ligação, mas temos que pensar também como ele aparece na frase. Meu cabelo cresce rapidamente. Crescer é o verbo, então ali nós temos um verbo nocional. Por quê? Porque crescer é uma ação. O meu cabelo tem a ação, faz a ação de crescer rapidamente. Após 20 anos de casado, eu e Pedro continuamos apaixonados. Aqui temos um verbo de ligação, porque esse continuar, ele não está falando sobre uma ação. Ficou claro até aqui? Relembrando que nós vimos na aula de hoje, nós vimos sujeito e predicado e vimos também verbos de ligação e verbos nocionais. Sujeito, então, é aquele de quem se fala ou sobre o que se fala, e o predicado é a parte da oração que tem um verbo que fala sobre o sujeito, informa algo sobre o sujeito. Os verbos de ligação, eles indicam um estado dentro da frase, e já os verbos nocionais, eles indicam uma ação. É claro que a explicação é maior, você pode voltar e rever a aula quantas vezes quiser, antes de fazer a atividade ou depois de fazer a atividade. Chegamos ao fim de mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Lembrando que vocês têm uma atividade para fazer. A atividade, então, será sobre o sujeito, o predicado, os verbos nocionais e os verbos de ligação. Bons estudos a todos vocês!